igreja celebra o Dia dos Leigos. Pedimos esse Espírito Santo para lermos e compreendermos, refletirmos esse Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus 8, de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância dele estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa quarta-feira, dia que a igreja celebra, esse dia pelos cristãos e leigos, o Senhor nos fala desse evangelho, desses 2 homens que eram possuídos pelo demônio. E a palavra diz que eles eram tão violentos que ninguém conseguia detê-los. E, além de ser violentos, eles moravam em túmulos. Dizer que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E Jesus chega diante desses homens e eles reconhecem Jesus. E eles perguntam: "Que tem a ver conosco, filho? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Eu me pergunto, com essa pergunta desses 2 homens, se há um tempo para Jesus vir. Mas o Evangelho vai nos dizer em outras palavras, a palavra vai nos dizer, de Deus em outras palavras, que há um tempo para todas as coisas, debaixo do céu e em cima da terra, há um tempo para todas as coisas, diz Eclesiástico. E também há um tempo para esses homens, e esse tempo desses homens, da libertação desses homens chegou. E quando que esse tempo chega para eles? Quando eles estão diante de Jesus. E aí eu posso ver, o Evangelho está nos dizendo, que quando nós estamos diante de Jesus, nós somos libertos. Porque foi isso que aconteceu com aqueles homens. Quando Jesus tem esse encontro com eles, quando eles estão diante de Jesus, eles vão ao encontro de Jesus. São esses 2 homens possuídos que vão ao encontro de Jesus. E aí, nesse encontro com Jesus, que são eles que vão ao encontro de Jesus, diz o Evangelho, eles são libertos. Porque é isso que acontece quando nós nos encontramos, quando nós nos direcionamos para ir ao encontro de Jesus. Eles são libertos de Jesus. E essa libertação era para eles um temor. Porque eles vão dizer, que tu tens aqui, tu vens aqui para nos atormentar antes do tempo. Então Jesus é para eles um tormento. E aí eles pedem para Jesus, se tu vai nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus prontamente manda eles para manadas de porcos. E os porcos se atiram na água. E aquelas pessoas que estão lá cuidando dos porcos vão até a cidade e contam tudo. Contam a parte da libertação dos demônios e contam a parte das manadas dos porcos.
Certamente aquelas pessoas conheciam esse homem de muito tempo, né? Mas elas não se alegram com isso. Elas se preocupam muito mais com o prejuízo dos porcos do que com a libertação daqueles homens. Então esse evangelho de hoje nos traz a refletir também nesse dia de hoje. Com que nós nos preocupamos? O que vale mais para nós? Sermos livres ou os bens materiais? Também ele vem nos trazer uma reflexão, né? Para saber que a ação de Deus, né, mesmo quando nos parece mal, ela é boa. Quando Jesus joga aqueles porcos nas águas, ele não estava jogando só os porcos quando eles se atiram na água. Ali também ele cessa aquela situação daqueles demônios. Então precisamos nos perguntar também nesse dia: o que vale mais para nós? Vale mais a nossa libertação ou vale mais os nossos bens materiais? Porque toda aquela cidade se retiraram, foram até Jesus e pediram para que ele se retirasse. E nós precisamos também ver nesse dia de hoje se nós também não estamos pedindo para Jesus se retirar da nossa vida porque estamos tendo prejuízo ou porque o processo de libertação, né, faz com que passamos por alguns prejuízos. Então precisamos nos analisar e pedir do Espírito Santo que esse evangelho de hoje venha nos falar, venha nos trazer a resposta que talvez estamos esperando. Será que não estamos passando por dificuldade, né? E pedindo para Jesus, Jesus se retira, porque antes quando eu não tinha Jesus eu não passava por tanta dificuldade. E agora que eu tenho uma dificuldade atrás da outra. Será que nós não estamos tendo essa mesma atitude que aquele povo teve de pedir para Jesus se retirar por conta do prejuízo? Que o Espírito Santo venha nos revelar também e venha nos fazer querer estar diante de Jesus, aceitar tudo que Jesus nos faz para sermos libertos. Olharmos tudo e sabermos que é o tempo e que isso vai nos trazer um bem maior. Porque a nossa libertação, a minha libertação, a sua libertação vale mais do que uma manada de porcos. Vale mais do que os nossos bens. Então que essa quarta-feira seja um dia de louvor, de agradecimento ao Senhor por todas as dificuldades. Se elas não são necessárias para a nossa libertação, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor porque a dificuldade nos ensina. Ela nos aproxima também do Senhor. E que ela sirva para isso, para nos aproximar de Jesus. E não para pedirmos para Jesus se afastar ou sair de perto de nós. Que esse Espírito Santo coloque em nós o desejo de estarmos perto diante de Jesus. De enxergarmos todas as coisas com os olhos do Senhor. E de louvarmos e agradecermos o Senhor por tudo. Pela libertação e pelas perdas que foram necessárias para isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.